Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos lá. Pô, mas aqui mais uma vez, com prazer, estamos aqui para a gente discutir mais um pouco aí a respeito de temas diversos e hoje vai ser muito legal, cara. A ideia hoje, né, quem estava conversando, é falar um pouquinho sobre os resultados, né, os resultados do processo da transformação, né, que a gente vai, durante dia a dia, nesse processo de transformação de princípios e valores, e que as coisas não acontecem de imediato. Essa transformação ela é diária e lenta, e a gente precisa lembrar que a gente falou no vídeo passado da perseverança. Sim. Se a gente não tiver perseverança, a gente não vai conseguir sentir os resultados a longo prazo. Os resultados são todos a longo prazo. Eu acho importante isso daí. Os resultados, eles não são de imediato, porém eles acontecem. Alguns aparecem de imediato, né? Por exemplo, o cara que bebe, ele para de beber, o resultado é imediato. Ou a família que procura ajuda e consegue colocar o que a gente falou na última gravação dos limites, o resultado é imediato. Mas, enfim, um resultado duradouro, né? Uma coisa que vai perdurar, uma coisa que vai fazer efeito realmente na vida, ele demora um pouquinho, ele leva um tempinho para... Porque na verdade a transformação nada mais é do que mudanças de hábitos. Eu tiro maus hábitos e coloco bons hábitos no lugar. E aí que vem a perseverança de manter esses bons hábitos durante um bom período até que eles se transformem no normal. No normal, que eu não preciso mais pensar para fazer, eu faço ele automático, igual almoçar, né, igual ir dormir, né, não preciso ficar pensando para fazer. Pois é, porque o começo de toda mudança, quando a gente fala aqui muito de princípios e valores, né? Quando a gente vai falar de mudar princípio, a gente está falando de mudar a raiz da coisa, né? O comecinho da coisa, não é? Pode ser qualquer coisa, até uma coisa muito ruim, demora e é complicada a mudança para todo mundo. Ela gera medo, ela gera insegurança, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? E é um processo inteiro. Então, assim, para eu dizer que eu mudei completamente meus princípios e valores, vai um tempinho, né? Até porque quando a gente fala em buscar a raiz, como você mesmo colocou, para mim encontrar a raiz do problema, eu preciso cavocar, né? E esse que a gente fala cavocar é descobrir o problema exato, né? E não só o fato, né? Porque quando a gente conta uma história, a gente fica falando em cima de fatos. Agora, a raiz do problema não é mais o fato, é o problema em si e ele está a fundo. Sim. E esse estar fundo, eu preciso ir lá, buscar, encontrar isso aí, e para mim fazer isso é doloroso, é um processo doloroso. E é muito interessante porque muitas vezes eu nem sei que eu tenho certos problemas, que a hora que eu cavocar eu vou acabar achando, né? Eu vou achar. E eu vou perceber que muita coisa, eu acho que o problema, por exemplo, é medo, e a hora que eu vou ver, esse medo está relacionado a um orgulho. Sim. É o medo de errar, que está mais relacionado ao orgulho do que o próprio medo em si. Então tem muitos... Que isso daí, na verdade, é o medo de acertar, né? Que eu vou começar alguma coisa e eu, assim, tenho uma chance, tudo que eu faço, né? Eu tenho uma chance de dar certo, uma chance de dar errado. Para eu não correr o risco de dar errado, eu nem começo, né? Mas se eu acertar também, cara, vai ser assim, a mudança é igual, cara. É isso que a gente tá querendo falar aqui, né? De assim, eu vou ter que acabar, né, mudando um monte de coisa, né? E também vai ser diferente, vai gerar medo, vai gerar receio, vai gerar tudo, né? E nesse processo de errar e acertar, que a gente fala em relação à perseverança, é isso. A primeira tentativa eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de errar, né? Que é 100%. Na segunda tentativa, se eu acertar, eu tenho 25% de chance de acertar e de errar. Sim. Na próxima, então, quer dizer, as chances de errar vão diminuindo, mas eu preciso ter a perseverança e não desistir. Eu falo assim, não deu certo, não vou mais tentar. É importante também eu tirar a experiência daquilo que deu errado, né? Porque se a gente fizer errado, continuar fazendo errado, eu mudei e fiz alguma coisa errada, depois eu vou continuar, não vai funcionar. Então, nesse processo,
Não é que é permitido errar, e errar vai acontecer, isso é natural do ser humano, mas como tudo na vida, eu vou ter que falar, errei, não tem problema nenhum. Raspo aquilo que está errado e vou para outro lado, né? Vou pegar outro caminho para conseguir aquilo que eu quero. E aí entra a perseverança. Quando eu erro, aí eu preciso cavocar outro buraco, né, em cima do meu erro, né, e não mais em cima. Então, a raiz daquele problema ela vai tomando vários caminhos, né? E esses caminhos eu tenho que ir descobrindo no meu dia a dia, para que um dia eu comece a colher algum resultado. Não tem como eu ter uma colheita sem ter um plantio. O plantio não é só plantar, então eu vou lá e ponho uma plantinha e planto lá. Não, eu tenho que plantar ela, depois eu tenho que regar todos os dias, eu tenho que ficar tirando todas as ervas daninhas do lado para que ela se fortaleça e dê algum fruto. E aí que é o trabalho diário que se transforma menos fácil. E tem uma coisa importante, né? Qualquer dependente, qualquer pessoa que tenha doença de qualquer dependência, qual que é a tendência? Mudar, obviamente, vai plantar, esperar o tempo para colher, vai ser maravilhoso, só que vai usufruir tudo que colheu. E vai esquecer que se não continuar plantando, lá na frente vai faltar alguma coisa. Eu nunca posso esquecer de onde eu vim. As minhas raízes problemas, eu nunca posso esquecer elas. Eu tenho que sempre estar dando manutenção. Sim. Por isso que ao longo prazo, eu percebo que muitas vezes eu posso retornar a praticar algumas insanidades, alguns maus hábitos. Por quê? Porque se eu não ficar vigiando comigo mesmo, os meus maus hábitos, eles retornam. A gente, qualquer um que tem essa doença não está livre quando a gente fala que não tem cura, tá aí, né? Eu posso passar 20 anos fazendo tudo certinho. Se eu parar de fazer aquilo que eu faço geralmente para fazer tudo certo, obviamente a coisa volta lá para trás. Por exemplo, um cara que rouba, ele fez um esforço danado e ele parou de roubar. Não que ele não tenha vontade de roubar, ele parou de roubar. Se ele parar de usar aqueles princípios que ele usou para não roubar, fatalmente ele vai voltar a roubar. É igual na bebida. O cara usa algumas ferramentas para parar de beber e permanecer sem beber, porque o lance não é só parar, né? Permanecer sem beber. Agora, se ele parar de fazer essas coisas, eventualmente ele vai voltar a beber. Agora vem uma pergunta que não quer calar. Sim. O que fazer para ele permanecer sem voltar àqueles hábitos? Pois é. Aquele primeiro plantio, ele tem que continuar plantando aquelas coisas e incrementar alguma coisa no jardim dele. Certo? Então, as ferramentas que se usa para parar de beber, elas servem para qualquer hora. Mas vai chegar uma hora que ela que já vai estar legal aquilo ali. Eu já mudei isso aqui, eu posso continuar. Eu posso dar um passo à frente. Por exemplo, trabalhar meu autoconhecimento. Eu admiti que eu tenho um problema e eu acreditei em alguma coisa. Agora eu preciso me conhecer para cavocar fundo e achar qual foi a dificuldade que eu tinha lá atrás que me fez beber. Porque não foi a bebida que desenvolveu meus problemas. Sim. Foi a minha vida, a doença que eu tenho e a minha vida que desenvolveram o vício de beber. Então, se eu eventualmente não voltar lá atrás, cavocar e tirar a raiz daquilo, não vai resolver nada. Posso até passar a vida inteira sem beber, mas vou sofrer demais, cara. Então, eu costumo usar assim como um adubo, vamos dizer assim, para que o meu plantio se torne sempre bonito. Como que eu vou adubando essa terra, né? Porque ela vai perdendo a força, né? Com o tempo a gente vai diminuindo as forças, né? Sim. É a mesma coisa que a terra, ela vai perdendo as forças. Então eu preciso de um adubo para aquilo ali. Quando eu começo a me perceber e começo a me autoanalisar e começo a ver os resultados de algumas mudanças, eu começo a perceber que vale a pena. Porque é difícil
eu acreditar que vale a pena no princípio. No princípio parece que eu faço e as coisas não dão resultado nenhum. Parece que não tem colheita. Mas eu preciso lembrar que é o seguinte, a princípio, a colheita que eu estou tendo é do que eu fiz lá atrás. Então, a princípio parece que eu faço tanta coisa e não vejo nenhum resultado. Mas, se eu tiver persistência e continuar fazendo, mesmo que eu não sinta resultado, o que eu preciso fazer e não o que eu quero, aos poucos eu vou começar a sentir alguma diferença, por exemplo, minha família, né? Meu pai já começa a acreditar em mim, já começa a me pedir para mim que eu faça algumas coisas para ele, né? Já me dá um dinheiro para ir pagar a conta. Então ele já começa a... Da chave de casa, né? A chave de casa para poder entrar a hora que quiser, né? Então, quando eu começo a valorizar o resultado, eu começo a me sentir melhor, eu falo, pô, vale a pena, eu vou começar a fazer. Mas enquanto não sente o primeiro resultado, eu lembro o quanto foi difícil. Então, a princípio, o que me incentivava a fazer diferente era olhar os meus erros. Sim. E mais para frente, o que me fortalecia para mim continuar fazendo era olhar os meus acertos e o resultado dos meus acertos. Sim. Esse resultado é muito gratificante. E sempre tem alguma coisinha que dá para melhorar, né? A gente costuma falar, né? Se eu faço pouco, se eu faço nada, nenhuma chance. Se eu faço pouco, pouca chance. Se eu faço médio, média chance. E se eu faço muita chance de dar certo, é muito grande. E lembrando que o dar certo não é o que eu quero que dê certo, né? É o que é. Porque o que dá certo, às vezes, acontece uma situação de não ser como eu gostaria naquele momento, e mais pra frente, depois de alguns anos, eu olhar, pô, ainda bem que aconteceu aquilo lá atrás. Por quê? Porque os fatos que fazem com que eu modifique o meu caminhar. Sim. Através dos resultados dos fatos. Sim. E esses resultados às vezes não são do meu agrado, mas eu venho a perceber que esse poder amantíssimo é maior, ele percebe que ainda não é o momento de eu colher aquele fruto que eu gostaria de colher naquele momento. Então a colheita não é a colheita que eu quero na hora que eu quero. Exatamente isso. É o que tem que ser e na hora que tem que ser, né? Então, mas aí você vai fazer tudo para correr o risco de não dar nada? Pô, nada não vai dar, cara. Vai dar alguma coisa assim. Pode não dar agora. Pode não dar agora e nem o que eu quero. Mas vai dar alguma coisa. Pô, cara, só do cara parar de beber, procurar ajuda, começar a dividir os sentimentos dele. Por exemplo, a família. Só da família achar um lugar, se comprometer, ir lá, partilhar, se envolver. Pô, já é uma melhora. Já gera um bem-estar, né? Nossa. Só de você conseguir sentar e bater um papo com o pai, com a mãe, com a irmã. Nossa Senhora! Você conseguir trabalhar, ser honesto. Honesto que eu digo não é honesto em dinheiro, não. É honesto com os meus próprios sentimentos. Chegar para o outro e falar assim, pô, Eduardo, estou aqui em maior dificuldade, estou sentindo medo, porque a situação que estou vivendo hoje eu nunca vivi. Aí o outro fala, pô, eu já passei por isso, já fiz assim, assim. Quer dizer, só de você conseguir transmitir para o outro com total honestidade os seus próprios sentimentos, que na verdade é o seguinte, pouquíssimas pessoas falam dos seus próprios sentimentos. Sim. Ninguém quer se mostrar o seu lado ruim, todo mundo mostra o lado bom. O ruim ninguém quer mostrar para o outro. Pois é, mas aí me vem na cabeça aquela coisa, né? Mostrando as minhas fraquezas que eu acabo me tornando forte, porque só consigo melhorar aquilo que eu sei que tem que melhorar. Se tiver tudo maravilhoso, não tem o que melhorar. Então, se eu achar alguma coisa, sempre vai ter alguma coisinha para melhorar, né? E aí entra a transformação, né? Porque esse negócio de transformar, ele é meio viciante, né? Viciante que eu digo assim, pô, eu começo a perceber que dá para ir um pouquinho mais longe, eu vou. Pô, eu tenho bem-estar, cara. E eu tenho bem-estar fazendo coisas hoje que eu jamais imaginei. É porque os valores mudam, né? Por exemplo, bem-estar perto da minha família, bem-estar perto dos meus filhos, bem-estar com um amigo, bem-estar de fazer um trabalho, cara. Independente do resultado, é fazer um trabalho pelo bem-estar de estar fazendo e sabendo que está fazendo certo. Não é trabalhar no escritório, ou seja lá com o chefe e tal, mas o trabalho dentro da minha casa, cara, arrumar alguma coisa, cortar a grama, sei lá, qualquer coisa assim, é uma coisa que acaba dando satisfação, acaba dando Pô, primeiro porque eu jamais faria isso, né, numa situação normal.
Segundo, que é pro meu próprio bem-estar, cara. Ou pro bem-estar daquele que está muito próximo de mim. É Né? porque se vincula muito bem-estar ao ganho material, né? Sim. Esse é o problema, né? Então, tipo assim, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Então, é sempre pensando na troca. O que eu vou ganhar em troca quando eu faço alguma coisa? E no processo da recuperação, da transformação, não existe troca. É um negócio que eu faço para mim mesmo, independente do que vai vir de lá. Então, o que eu faço para você, eu não fico esperando que você faça nada em troca para mim. Eu estou fazendo porque isso me faz bem fazer para o outro. Esse que é o grande lance. Não é por eles, é para mim, né? É para mim. E outra, eu sempre me achei um cara incapaz. Sempre achei sempre não, né? Depois que eu comecei o processo de transformação, eu descobri que não. Mas antes eu achava que eu não tinha capacidade de fazer nada. Então, cada coisa que eu consigo realizar sozinho, a Renata estava falando que quebrou o motor do carro e aí demorou para consertar, ele mesmo foi lá e viu e buscou. Pô, isso aí mostra assim, pô, eu tenho capacidade de aprender, eu tenho capacidade de tentar, eu tenho perseverança para isso e mais, se não der certo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali, vou chamar o mecânico e falar, amigo, me ajuda aqui, né? Falando nisso, uma coisa muito importante no processo da recuperação e da transformação é eu ter iniciativa. Sim. Eu preciso começar. Começar de onde? Do início, da raiz que a gente vem falando. Tudo tem um começo, mas se eu não der o primeiro passo de ir lá, ter a iniciativa de tentar, a primeira, não vou conseguir nada. E daí não adianta eu querer ficar justificando que o mundo é contra mim, Deus não está olhando para mim, porque minha família, porque... Meu, é individual, é um processo individual. Nesse ponto ele é solitário, né? Porque é eu comigo mesmo e não depende do resto do mundo. O que eu fizer vai ser para mim. Ou não, mas não é pensando no outro. Então, é um processo único. E nem pensando em receber alguma coisa de volta, né? A doação ela é assim, né? Eu dou e... É o amor incondicional. E ponto final. Eu dei. Vai receber? Não, amigo. Se for receber, legal. Lindo, mas eu faço porque faço. Não tem... É o amor incondicional. É não colocar condição para realizar alguma coisa. Do amor incondicional, quando a gente fala em família, a gente percebe que às vezes é até muito amor incondicional, né? Da família para o dependente, para a pessoa que tem problema na casa, eu tenho que ter o amor incondicional. Aí já falando da família para o outro, não é mais eu comigo mesmo, né? Já é um relacionamento, né? Eu tenho que ter o amor incondicional, mas também eu tenho que ter um amor racional. Porque se eu for só pelo amor incondicional, quando se trata de família, infelizmente, o amor é demais. E aí é prejudicial. Eu vou acabar no conflito, não tem jeito. E aí eu não vou ajudar, eu vou prejudicar. Mas tudo isso a gente vem conhecendo e vem nas nossas vivências do dia a dia aprendendo também. Não foi de uma hora para outra que a gente teve um aprendizado de saber, isso dá certo, isso não dá, a gente tem que chegar na raiz primeiro. A gente tem que falar dos nossos próprios sentimentos para conseguir entender a situação. Porque, a princípio, quando eu cheguei, eu ficava falando de história, né? Eu falava, não, porque aconteceu isso tá bom. Aconteceu isso e o que você sentiu? Eu senti insegurança. Pronto, é em cima da insegurança que a gente vai ter que falar. Sim. Não é em cima do problema, do fato. Por quê? Porque o sentimento da insegurança vai vir em outros setores. Exatamente. E quando eu trabalho em cima do sentimento e não do fato, eu resolvo não aquele problema, eu resolvo uma série de outros problemas que está vinculado à raiz daquele problema, que é a insegurança. Pois é isso. Mas tudo isso eu descobri por quê? Sozinho? Não. Não, foi pedindo ajuda e muitas das vezes fazendo errado e voltando para trás para fazer o certo, né? Exatamente. Muitas vezes. Mas é isso, gente. Vamos fechar aqui com a frase. Tudo isso tradicional, que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se eu continuar plantando, eu vou continuar colhendo. E é isso aí. Tudo isso por quê? Eu acredito. Nós podemos. Obrigado, até a próxima, pessoal. gente. Se inscreve lá, dá um like.
pra gente continuar o trabalho aí, tá bom? Obrigado pela audiência. Valeu.